Olá, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos trabalhar o período da história chamado Idade Média. Nós já vimos que a história é dividida em 4 grandes períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média é um período de 1000 anos, vai do século V até o século XV. O palco maior dessa Idade Média é a Europa Ocidental, após a queda do Império Romano do Ocidente. Sabemos que na Idade Antiga o Império Romano foi uma grande civilização onde o sistema escravista de produção predominava. O que ocorreu a partir do século III? A extrema expansão do Império começou a cessar a chegada de novos escravos para o Império Romano, aliado às corrupções internas do Estado Romano e as invasões dos povos bárbaros em toda a Europa, desencadeou a decadência e o fim do Império Romano do Ocidente. Quem eram esses povos bárbaros? Eram povos vindos da região indo-europeia e que invadiram todos os territórios da Europa. Os hunos, suevos, godos, ostrogodos, alamanos, germanos, anglo-saxões, vários povos chamados bárbaros pelos romanos por não dominarem, por não falarem o idioma de Roma, que era o latim. Bem, a civilização medieval ela é formada após a queda do Império Romano, a mistura da cultura greco-romana com a cultura dos povos bárbaros e a Igreja Católica, que implementou a religião cristã em toda a Europa. Isso de forma gradual e de forma conflituosa. Houveram inúmeras guerras para a conversão desses povos bárbaros à religião cristã. Na Europa do final, a partir do século III, com a crise do Império Romano, você tem a ruralização da sociedade europeia. As cidades praticamente deixam de existir, não eram seguras, não havia mais um Estado que proporcionasse segurança e leis viáveis para as cidades. A sobrevivência das pessoas foram todas para a zona rural. Então houve uma ruralização generalizada de toda a Europa. Isso lá no interior, na zona rural, já tinham os grandes senhores de terra romanos, que dominavam esses lotes de terras. Eram grandes latifúndios, eram grandes propriedades de terra. Então as pessoas procuram a zona rural e lá encontram a proteção desses senhores, depois chamados senhores feudais. A partir do século V até o século X, nós temos a formação desse chamado sistema feudal de produção. Já vimos que o sistema escravagista entrou em colapso. Então se implementa uma nova forma de organizar a economia, a sociedade, o pensamento, a cultura e a religião na Europa. As cidades desaparecem, praticamente, do século V ao século X são quase inexistentes. O comércio também deixa de existir, a moeda não é mais utilizada em grande escala, e nós temos uma fuga generalizada para a zona rural. Lá os senhores de terra se tornam grandes guerreiros. Nos filmes a gente vê aqueles cavaleiros com armadura de ferro. Esses são os guerreiros, são os nobres, os proprietários de terra. Qual era a função deles? Proteger aquela propriedade. As outras pessoas que procuraram a proteção dessas propriedades, desses senhores feudais, se tornaram servas, os servos camponeses, a quem cabia trabalhar, na lavoura, na criação de animais, na construção civil, construção dos famosos castelos, enfim, todo o trabalho, artesanato, de calçados, tecidos, era realizado pelos servos camponeses. E eles passam a dever aos senhores feudais as chamadas obrigações feudais, principalmente a corvéia e as banalidades. Isso para os senhores feudais. E havia também o dízimo para a Igreja Católica Apostólica Romana. O que é a corvéia? Você trabalhava a terra, produzia uma quantidade de trigo,
metade desse trigo pertencia ao senhor, a outra metade ao servo camponês. Após a colheita do trigo, você precisava moer o trigo no moinho do feudo. No feudo você tinha as oficinas, o moinho, né, os currais, né, todos os equipamentos que eram do feudo e pertenciam ao senhor feudal. Então, quando você utilizava o moinho, você moía o trigo, tinha a farinha, parte da farinha era sua, a outra parte era paga em banalidades ao senhor feudal. E o dízimo, esses são as três grandes contribuições, né, obrigações feudais. Tá? E temos o dízimo que era pago até a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? A 10ª parte do seu trigo você entregava para a Igreja Católica. Tá? Além dessa dependência dos servos para com os senhores feudais também tinham dependência para com outros senhores feudais mais poderosos, tinham maior quantidade de terras, tinham maior quantidade de tropas, soldados, armas, enfim, eram mais poderosos. Para você se proteger, você se aliava a um senhor mais poderoso. E isso gerava as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Por exemplo, eu, senhor feudal, tenho uma propriedade de 1000 hectares. Eu vou me aliar a um proprietário que tenha 5.000 hectares. Então eu passo a ser vassalo do outro senhor feudal. Né? E esse senhor feudal sucessivamente vai procurar um senhor mais poderoso. Então era comum eu, senhor feudal, ser vassalo de um conde. Era dono de um condado, uma quantidade de terras maiores, um território maior. O conde era vassalo de um marquês, que era proprietário de uma marca. O marquês era vassalo de um duque. O duque era vassalo do rei. Né? Então, um mais poderoso que o outro. Ao contrário, né, o rei era suzerano do duque. O duque era suzerano do marquês. O marquês era suzerano do conde e o conde era suzerano dos senhores feudais. Isso tudo são alianças para a proteção dos feudos. Como eu já falei, durante todo esse período, né, de 5 ao século X, tá, a Europa é constantemente conflitos, né, guerras entre esses senhores feudais. Outra coisa importante que a gente tem que dizer é que os reis eram senhores feudais também. Mas na Idade Média eles não tinham poder político que eles passam a ter na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Era mais um senhor feudal. Tinha seus vassalos? Tinha, mas não dominava um grande território de um Estado nacional. Não havia Estados nacionais durante a Idade Média consolidados. Quem terá um poder consolidado durante a Idade Média é a Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que é essa história? Lá, quando Cristo foi preso, condenado, crucificado, morto, né, um pouco antes, eles chamam um dos discípulos, chamado Pedro, né, e diz assim: sobre ti erguerei a minha igreja. Após a morte de Cristo, os seguidores, os cristãos, né, espalham a fé cristã por todo o Oriente Médio, por toda a Europa, né, e Pedro vai parar no centro da antiguidade na época, que era Roma, capital do Império Romano. Lá ele espalha a fé cristã, mas ele acaba sendo preso, condenado e morto. Tá? Diz a história que ele foi crucificado como Jesus Cristo, só que de cabeça para baixo. Ora, num túmulo de Pedro, né, se você for a Roma, até hoje você encontra lá embaixo do Estado do Vaticano o túmulo do Pedro. Sob ti erguerei a minha igreja. E a Igreja Católica surge como a principal instituição durante a Idade Média. E por que isso? Porque ela se aproveitou das estruturas político-administrativas do decadente Império Romano. Então, até hoje, a organização da Igreja é extremamente eficaz e eficiente. Vejamos, nas cidades pequenas você tem o vigário, o padre, que depende de uma autoridade maior do bispo, né? Que é responsável por várias paróquias, por vários padres. O bispo deve obediência aos cardeais. Os cardeais devem obediência ao papa. Né? Então, o principal
personagem, a principal autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana é o Papa. Onde é que ele vive? Onde é que ele governa? No menor estado do mundo, que é o Vaticano, que fica na cidade de Roma, hoje um país chamado Itália. Mas a Igreja Católica se torna a principal, a mais forte instituição durante a Idade Média. Tá? Peço a vocês que deem uma visitada no blog do professor Paulo. É só ir lá no Google, colocar blog do professor Paulo, CEF 102 Norte, e vocês podem assistir várias teleaulas postadas por lá. Essa aula sobre Idade Média, nós teremos 2 ou 3 momentos para explicar melhor esse fato.